Apareceu que você não está conseguindo participar. Ah, Oh, chegou. agora sim. Agora, tá me ouvindo bem? Tô sim, tudo certo. E você, me vê bem? Escuta bem? Sim, também. Aí qualquer coisa tu me avisa, hein? Pode deixar. Boa noite, pessoal que já tá aí. Boa noite a todos que estão entrando agora também, ao pessoal que já está aí desde o início. E vamos dar o início, né? O tema da nossa live hoje nós vamos falar, na verdade, da importância, né, da alimentação saudável e atividade física na infância. Para quem não conhece, a Gabi é minha mais nova parceira, né? Unimos as forças para a gente poder levar a vida saudável, né, a vida ativa para as crianças, ainda mais um tempo pós-pandemia, né? Que muita gente, principalmente as crianças, ficaram em frente às telas do computador, do celular, do videogame, e isso causou um impacto muito grande, né? Tanto na obesidade quanto na parte ansiedade, depressão e outros tipos de doenças também que vieram aí. Gabi, eu vou deixar livre para você, aí você se apresenta, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, e aí a gente segue o fluxo. Tá ótimo. Olá, pessoal. Boa noite para todos. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho, tá? Eu sou Gabriele, a Nutri Gabi, conhecida como Gabi, sempre me apresento assim. E acho que a minha história, contar um pouquinho, né, desse início, dessa escolha, né, para o atendimento desse público materno-infantil, né? Eu faço todo esse atendimento desse público, desde as gestantes até ali a fase da adolescência, tá? Então, na verdade, essa é uma paixão que vem de muito tempo. Acho que a Manu sabe disso e é a história dela também. Então, eu acho que quando a gente escolhe trabalhar com as crianças, não é de uma hora para outra. É uma pulguinha que já vem, sabe? Já vem crescendo no nosso coração. E aí a gente só vai descobrindo de fato para qual caminho seguir, né? Então, comigo também foi assim. Sempre fui apaixonada pelas crianças, por todo esse público, sempre gostei. E aí, quando eu entrei, né, na faculdade de nutrição, eu, na verdade, não sabia muito bem, porque essa área da nutrição materno-infantil ainda não é muito difundida, não existem muitos profissionais. Então, eu não sabia que existia essa área, né? Eu fui descobrindo ao longo do curso. Então, eu fui entendendo que, caramba, eu acho que é realmente isso que eu vou querer, é isso que eu quero para minha vida, conseguir melhorar a vida, né? Trazer saúde para as crianças, porque o meu principal objetivo aqui é que desde a infância a criança cresça bem, cresça saudável e que a gente não precise correr atrás do prejuízo só futuramente, sabe? Quando muitos problemas já estão instalados. Então eu sempre tive isso na cabeça. E aí no final do curso foi onde de fato eu bati o martelo e é isso mesmo que eu quero e é maravilhoso. Amo muito. A sua história é parecida com a minha. Foi mais ou menos a mesma coisa, né? Foi na faculdade que eu realmente, na verdade, desde pequena já gostava de lidar com as crianças. Eu morava em prédio e, assim, eu tinha 10 anos, eu gostava de brincar com criança que tinha 4. Então, assim, nunca me importei com a idade, eu gostava de estar, né? E aí eu entrei, passei, fui passar os anos, aí entrei na faculdade. E aí na faculdade eu tive esse mesmo sentimento, né? É isso que eu quero trabalhar, é com criança. Gosto também da parte da educação física adaptada, né? Que trabalha com Uhum. criança com deficiência, mas o meu forte mesmo é com crianças autistas. E aí a gente vai se aprofundando, né? Hoje em dia eu também vejo que isso, infelizmente, é muito pouco, né? O mercado assim está muito pouco. Muita gente me procura porque sente a falta, sente a necessidade também, porque principalmente o pessoal que faz educação física, né? A maioria quer trabalhar como personal Uhum. e criança, querendo ou não, dá trabalho, né? Trabalhar com criança dá trabalho, você tem que ter paciência, você tem que estar com o emocional bom, você tem que também ter criatividade e para poder trabalhar o lúdico, né? Eu vejo que no seu consultório você faz também bastante coisa legal com aquelas frutinhas, que eu achei o máximo. Inclusive, já quero. E a gente precisa ter essa criatividade, esse jogo de cintura,
porque realmente não é fácil trabalhar com criança, mas quando a gente gosta, o resultado do nosso trabalho é só uma consequência, né? Exatamente. É um desafio, né? Um desafio que a gente vai conquistando, né? Subindo degrauzinhos, né? A cada dia. E é gratificante, né? Eu sempre uso essa palavra porque realmente é gratificante demais quando a gente vê os resultados acontecendo, né? E mudar a vida da criança, principalmente pela saúde, não tem palavra, né? Isso é maravilhoso. A gente está muito conectada nisso. Sim, com certeza. E nada mais importante do que a gente falar sobre alimentação saudável e a prática do exercício físico. Eu acredito que isso deve ser na vida inteira, né? Não só na infância, mas é da infância que a gente começa a dar início, né? Introduzir, fazer com que a criança conheça. Porque quando a gente não tem o costume, tanto na alimentação quanto na atividade física, depois, quando a gente é mais velho, é uma coisa que fica mais difícil para a gente lidar, né? Assim como aprender inglês. É muito mais fácil aprender inglês quando você é uma criança do que quando você já é mais velho, que a paciência não é a mesma, muita coisa muda. E é importante que, assim, a alimentação está sempre ligada à atividade física, né? Para a gente poder trabalhar com pessoas saudáveis, eu acho que um leva o outro. Claro que um só já ajuda bastante, mas juntando os dois, o resultado é bem melhor, né? E é isso mesmo que você E, está falando. Então, a gente precisa começar, né, desde cedo, a criar esses hábitos, né? Porque a gente sabe que um hábito, depois de criado, dificilmente, né, ele vai ser destruído, né? A gente vai conseguir permanecer com isso e são pontos extremamente importantes, né? A alimentação, ela tá ali nutrindo o nosso corpo, né? É a base da nossa vida, da nossa existência, da nossa saúde. Então, ter uma criança saudável não tem nada melhor que isso, né? E como você comentou um pouquinho antes, essa questão da pandemia também, isso trouxe inúmeros prejuízos para a saúde deles, porque muito tempo realmente trancado dentro de casa, uso excessivo de telas, isso é extremamente prejudicial, né? Eu não vou entrar nesse assunto porque não é isso que a gente veio falar hoje, mas é importante frisar um pouquinho. E a alimentação tá ali para ser a base de tudo, né? Então, realmente, essa junção, né, com o esporte, por isso que quando eu entrei em contato com você, eu falei, a gente precisa unir forças, né, estarmos juntas nisso, porque um completa o outro, não tem como a gente... É óbvio que tem, né, que nem você falou. Um sozinho e o outro sozinho trazem resultados, mas quando a gente une tudo isso, gente, é imparável. sim, sim. E, Gabi, deixa eu te perguntar. Eu sei que você trabalha, né, no consultório com todo esse público que segue mais ou menos a linha do meu público também, né, a faixa etária. As mães, quando te procuram, no caso, já quando a criança já é nascida, próximo aos 3 anos, que é a idade que eles já têm toda a alimentação, né, Uhum. disponível, já podem introduzir todos os tipos de alimento, entre aspas, né? Quando elas te procuram, é mais pelo caso, assim, obesidade ou tem alguns outros aspectos que são, como que eu posso dizer, principais, né? São os principais fatores, além deste que eu te falei. Então, os últimos pacientes, né, a maioria deles, na verdade, é exatamente por essa questão, né? Obesidade, a maioria é sobrepeso. Então, elas vêm com essa questão de, ó, não tá, sabe, sem disposição, algumas deficiências de vitamina, porque não consegue, né, alcançar ali a quantidade de vitaminas advindas dos nutrientes, né, dos alimentos. Então, é sempre aquela alimentação muito industrializada, sabe? Aquela coisa prática, aquela coisa rápida. Então, é aquele pacote salgadinho, aquele pacote de bolacha. E aí, as crianças com diversas deficiências e com sobrepeso, para você ver como uma coisa, né, não está balanceado. Eles estão deficientes em nutrientes e estão acima do peso. Então, a maioria dos pacientes vem exatamente por esse motivo. Sim, entendi. Então, eu também tenho bastante procura, em base, né, desse aspecto, porque eu acho que é o principal. Eu até citei numa outra live, que uma mãe me procurou, né, para um atendimento personalizado, que ele tinha engordado uns quilos na pandemia, porque só ficava no computador, no videogame, né? E aí, no começo, ela até falei, ó, o Thiago comentou aqui, pais saudáveis, filhos saudáveis, com Exato. certeza. Eu sempre falo.
Pais são os espelhos, né? Então, sim, é o é... exemplo, né? E aí eu até citei nessa outra live porque no início ela até tinha estranhado um pouco, né, em relação aos exercícios, porque ela falou assim para mim, ó, ele é intolerante a qualquer tipo de esforço, porque geralmente quando a gente está acima do peso, a gente tem essa restrição, né? Porque fazer esforço cansa, fazer esforço sua, ninguém quer, né? Tem que fazer esforço, só de fazer o esforço já dificulta, né? É muito mais legal jogar videogame, é muito mais legal ficar no celular, né? Porque eu fico ali, não tenho esforço nenhum e tô tendo toda a minha distração que a tela traz, né? Que a tela proporciona. E aí no início eu expliquei para ela que antes de tudo, antes de eu pegar pesado com ele, antes de fazer o foco do movimento, eu precisava levar a parte lúdica, né? Uhum. Porque, querendo ou não, ele é uma criança, ele não vai treinar igual um adulto, o treino dele é totalmente diferente, apesar de o objetivo ser igual, o objetivo ser similar, né? Porque muitos adultos também têm esse objetivo quando procura atividade física, que é o emagrecimento. E aí eu expliquei para ela que eu precisava mostrar o lúdico, que eu precisava fazer com que ele gostasse e aceitasse primeiro, né? Que não ficasse algo assim muito pesado para ele, que ele entenda que é uma atividade física, que coisa chata, né? Uhum. Acho que você foi lá no box esses dias e você viu que a gente faz exercício, a gente pega pesado, mas ao mesmo tempo a gente, né, trabalha o lúdico para não ficar algo tão chato e fazer com que as crianças voltem às aulas, né, que elas gostem e fiquem. E acredito que, né, na sua área seja a mesma coisa, porque eu já vi as frutinhas e tudo. E você pode falar um pouquinho também como que é o seu atendimento em relação a essa parte lúdica, porque eu acho muito importante a gente frisar isso também, porque ainda, infelizmente, tem bastante gente que acha que o lúdico a gente não está trabalhando, né? Tipo, eu vou pagar para ficar brincando? Não quero. Então, eu acho muito importante a gente frisar a importância do lúdico na atividade, não na atividade física, mas na infância como um todo. Sim, e no meu atendimento isso é um dos pontos principais, né? Porque eu falo sempre que eu não gosto e eu não vou trabalhar com regras, ditar regras, principalmente no público infantil, gente, isso não funciona. Os pais devem saber, né? Porque estão ali diariamente. E você sabe que quando você impõe uma regra, a criança cisma, sabe? Então a gente tem que aprender a criar novas estratégias, né? Ter aquele jogo de cintura. E eu trabalho muito com isso. Então eu tenho. Eu gosto, né, de trabalhar com as crianças em formato de desafios e trazer recompensas. Inclusive, eu montei, né, um programa nutricional que trabalha toda essa parte, então é extremamente lúdico, com estratégias de gamificação mesmo, sabe? Então é um jogo. A criança vai jogar o jogo do emagrecimento, né, da saúde, do hábito saudável, da alimentação saudável. Então, eles precisam disso. E aí eu sempre faço isso nas consultas. Então, eu estou sempre ali disposta principalmente até essa troca com a criança, tá? Então, eu escuto muito tudo que eles dizem e aí a gente vai junto estruturando as estratégias que podem ser seguidas, né, e alcançadas. Então, eu gosto muito de trabalhar essa faixa etária ali dos 5 para cima, ali dos 5 aos 10 anos, é incrível porque eles entendem muito, né? Então, a gente consegue de fato conversar com a criança e não só com a mãe, né? Não vai ser só a mãe. A criança está super envolvida naquilo. Então, eles se dedicam pra caramba. E aí tem toda essa questão, né, do lúdico realmente. Então, eu tento transformar ali aquele atendimento numa parceria, de fato, né? Um trabalho em equipe com a família, mas numa parceria com a criança. Porque eu quero Sim. que ela me tenha como uma amiga. Então, eu não quero que ela chegue ali para mim e fale, ó, é a médica, ó, é a Nutri, ó, vai brigar, ó, não consegui seguir o que ela cumpriu, vai me dar bronca. Não é assim que funciona com as crianças. Então, é por isso até que a gente precisa ter essa diferença do nicho, né? Não tem como a gente querer atender todo mundo. É impossível. Então, quem está ali, né, focado no atendimento do público infantil, tem que estar de cabeça naquilo, porque as crianças precisam muito dessa atenção diferente. Sim, e elas geram também muita curiosidade, né? E Uhum. como você falou, é bom escutar eles. Eu acho que, né, você sendo uma amiga, você conversando, você escutando as crianças, tudo fica mais fácil de trabalhar. Porque aí você entende o que a criança gosta, aí você já não faz, né? Você faz, às vezes por necessidade, porque tem que fazer,
mas de um outro formato. Igual a gente falou já da criatividade do jogo de cintura. Ó, alguém falou aqui, desejo ter esse pensamento quando tiver meus filhos. É isso aí. E aí, trabalhar escutando a voz deles, né? Porque criança, o mundo da criança é diferente do nosso. É um mundo de descobertas, é um mundo de desafios, é um mundo, às vezes, até de testagem, né? Porque a criança adora testar o adulto, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. E é válido e muito importante a gente parar para escutar eles, para ver as necessidades, para a gente poder ter esse jogo de cintura. Gabi, tá me ouvindo? A câmera da Gabi travou. Comentem aí, por gentileza, se foi a dela, se foi a live, se foi a minha. Gabi travou. É isso mesmo. Então, enquanto a Gabi não volta, vamos esperar para ver se carrega. Eu vou passar um recadinho muito importante para vocês, principalmente para os profissionais de educação física, os profissionais. Obrigada pelos feedbacks. Nós vamos lançar mais para frente um curso que se chama Jornada Personal Kids 5K, onde a gente ajuda profissionais de educação física, principalmente recém-formados, a faturarem R$ 5.000 por mês, trabalhando com o público infantil, trabalhando com a educação física infantil. Então, aos poucos, a gente vai mandando para vocês no Instagram todas as informações. E quem tiver interesse, me chamem no direct. Gabi está voltando, hein? Vamos ver. Voltou. Desculpa, pessoal, internet, né? Loucura. Ah, dia de chuva é isso. Ao vivo. Pra todo mundo ver. Eu tinha até esquecido o que eu estava falando. Eu esperava que você estava falando sobre um curso que vocês vão lançar, alguma coisa assim. Ah, não, antes de você sair. Ah, caramba. Mas a gente reinicia, não tem problema. Fiquei nervosa. Válido falar também, Gabi, da nossa parceria aqui para o pessoal que tiver interesse também em ter um acompanhamento junto com a atividade física, ou para quem não quiser também fazer atividade física, mas precisa de um acompanhamento nutricional. Passa aí todas as suas informações, Gabi. Então, pessoal, na verdade, aqui eu não sei se eu consigo expandir um pouco, expandir muito, né? Porque depende muito de cada idade, tá? Então, eu sempre explico para a família ali, de acordo com a faixa etária da criança, qual é a necessidade dela, tá? Então, tem família que vem me procurar só pela saúde mesmo, só para manter aquela alimentação tranquila, e tem família que chega a me procurar com alguns problemas, né? Com a questão do sobrepeso e da obesidade. Então, eu preciso saber especificamente qual é o seu problema para eu, de fato, Ih, tá travando de novo. te dar Tá travando, mas estava dando para entender. Vamos ver. aquela dica certeira, né? Tá travando, Gabi. Se você estiver me ouvindo, travou de novo. O pessoal aí que está assistindo, mandem perguntas. Pode ser para mim, pode ser sobre atividade física, pode ser nutrição também para a Gabi. Mandem perguntas enquanto ela volta. O pessoal que está entrando, boa noite. Estamos com alguns probleminhas técnicos, mas perdoem que hoje caiu o mundo, né? Choveu pra caramba. As internets não estão muito boas. Vamos ver se agora vai. Voltei. Voltou.
Coloquei aqui no quarto agora, porque não é possível. É a chuva, bota a culpa na chuva. Não, pode ser mesmo, gente, porque não é possível. Tudo desligado aqui em casa, só eu tô conectada. Eu também desliguei tudo para nem ter problemas. Nossa, eu acho que a live puxa muito. Mas, Puxa. então, não sei se você estava falando alguma coisa enquanto eu saí de novo. Não, eu tava falando, o pessoal manda perguntas. Ah, legal, boa. Aí a gente Mas consegue direcionar para dúvida. Então, e aí isso. eu estava falando sobre o atendimento, né? Então, eu consigo fazer um trabalho bem especializado e individualizado, de verdade, né? Então, preciso desse retorno de vocês, né? Para eu saber de fato o que você necessita, né? E aí a gente faz essa parceria, então eu sinto que essa junção, né, da alimentação com o esporte é extremamente necessário. Gabi travou na dica certeira, de acordo com Com a a... necessidade. Acho que foi sua fala. Era isso, de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Então, é bem individualizado, não tem uma receita de bolo para aplicar ali. Então, cada paciente é único. Mas eu tô sempre disponível, tá? Então, pessoal que tá por aí, se tiver interesse, entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de explicar tudinho para você, diretamente, né? Especificamente pro seu caso. E aí a gente tá nessa nossa união, né? Então, a Manu comigo, eu com ela, e a gente vai trabalhando tudo isso. Então, não sei se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem saber alguma coisa específica, podem mandar aí. E mandem perguntas. Tiago, pode mandar pergunta. Tá liberado, é de graça. Não só o Tiago, a todos que estão online. Mandem perguntas. Podem encher a Gabi de perguntas, hein? Quem me conhece, depois me pergunta. Aproveita que a Gabi tá aqui, Tô que a aqui agenda tá falhando cheia. aqui. Tem que Então, aproveitar. vai pensando aí em algumas perguntas. Eu queria falar um pouquinho, né, sobre a importância dessa junção de fato do esporte com a alimentação, tá? Então, são inúmeras doenças, né, que a gente consegue prevenir. Então, diversos problemas como sobrepeso e obesidade, que a gente já frisou bastante aqui, isso tá muito comum agora de ver nas crianças, né? E é triste de ver, porque não é só estética, tá? É saúde. Então, a gente precisa cuidar. Então, no fim, não tem esse papo, né, de é bonitinho, é fofinho. Gente, saúde. A gente precisa primeiro focar na saúde, se os exames estão bons, se a criança está bem nutrida, se está dando tudo certo, porque diversos problemas surgem a partir disso. Então, a criança pode vir a desenvolver uma diabetes. Então, é bem prejudicial, é preocupante. Alguém mandou Sim, ó, alguma coisa aqui? comentário tá aqui, hein? Vou ler. Conheço muitas crianças de 3 e 4 anos que não comem nada. As crianças precisam bater, as mães precisam bater alimentos como inhame dentro do leite para comerem algo. E hoje em dia isso parece comum. Conheço várias. O Tiago também falou. Podem falar um pouco da relação com os pais E aí o Thiago falou para a gente falar um pouquinho da relação com os pais, porque o problema é bem comum, tá? Então, a gente fala bastante sobre seletividade alimentar, né? A seletividade é dificuldade alimentar. E a gente precisa rebobinar um pouquinho e pensar ali em como foi o começo da alimentação dessa criança, né? A introdução alimentar dessa criança. Então, por isso que é uma faixa etária que eu gosto muito de trabalhar, porque a gente começa certo desde o início. Então, aquela criança começou ali, não era muito adequado, com todos os alimentos batidos. Então, tem toda essa questão, né, daquela beira. Tudo isso é extremamente prejudicial. E aí, essa questão da introdução dos alimentos de maneira errada tem esse prejuízo ao longo do tempo, tá? Isso é bem comum. Eu também tenho alguns pacientes que passam por esse problema de não aceitarem os alimentos. Não comem fruta nenhuma, não comem legume nenhum. É sempre aquela alimentação básica, aquela cor branca e amarela, carboidrato simples. Então, é só o que entra, é arroz, é batata frita, batata palha, é só aquela alimentação extremamente pobre, né, nutricionalmente falando. Então, a gente precisa começar certinho desde o começo. E é por isso que eu falo muito também sobre a importância do trabalho em equipe com a família, né? Porque a gente precisa 100% do apoio e da vontade dos pais. Então, quando eles chegam lá no consultório, eu sempre pergunto de 0 a 10, né? Quão importante é esse tratamento para ele? Porque ele precisa
que de fato aquilo seja o principal objetivo, né? Que seja a nota 10, que seja extremamente importante. Porque se eu não tiver isso do pai, como que eu trato essa criança? Né? Porque quem está ali disponibilizando, né, esses alimentos, quem está sendo facilitador de tudo isso é o pai, é a mãe, é o responsável por aquela criança. Então, se ele está ali comendo aquele carboidrato simples, aquele salgadinho, aquela bolacha, tem essa alimentação baseada nisso, a culpa é do pai. É ele o facilitador disso, né? Então, a gente precisa conectar com a família, né? E, como você falou né, do meu tratamento, do acompanhamento que eu faço, nesse programa Nutricia, comentar com vocês, é um programa de 5 consultas, e aí, inclusive, faço uma consulta só com os pais, sem a presença da criança. Porque tem diversos assuntos que precisam ser falados com mais seriedade, né? Rodeio. E a criança, na maioria das vezes, não pode estar presente nisso, porque isso afeta. Então, a gente precisa entender qual é a dor, qual é a dificuldade, Sim. né? E São 3 coisas que você foi falando, eu já fui isso. aqui pensando para a gente discutir. A importância dos pais entra na parte da alimentação e também da atividade física, né? Porque a gente precisa conscientizar eles primeiro de que realmente eles são os responsáveis por isso. E é importante até pela troca, né? Pelo feedback. Então não adianta só a criança estar a par. Os pais também precisam, tanto na alimentação, para poder fazer essa troca de ideias, poder falar o que está dando certo, o que não está dando certo. Olha, às vezes tem pai e mãe que não tem tempo para fazer a comida, às vezes não é nem o pai e a mãe que faz a comida, então comprar na rua, né? Que hoje em dia acho que o que mais tem é isso, a rotina maluca dos pais, até os adultos mesmo. Então come qualquer coisinha na rua. E esse tipo de alimentação, né, são totalmente zero proteínas, zero coisas saudáveis e só besteiras. Não são carboidratos bons, né? E acaba prejudicando na alimentação do filho. Igual o Thiago falou no comentário, que os pais são exemplos das crianças, né? E eu conheci um tempinho atrás uma família que os 2 filhos não comiam absolutamente nada. Ela comia só arroz e só feijão, na verdade não era nem arroz, só feijão e carne. E o irmão, ele só comia ou tomatinho, zero carboidrato, zero proteína. Aliás, e peixe frito, era só, cada um tinha 2 opções somente, né? O feijão e o bife, e o peixe e o tomate. E aí, quando eu conheci essa família, né? Eu expliquei que quando eu trabalhei com crianças, quando eu estava estudando sobre o autismo, eles falavam muito da seletividade, porque o autista é sensorial, então entra essa parte também na alimentação, né? Que às vezes a textura da comida, enfim. E aí eu expliquei, eu falei, se eu vocês, eu procuraria uma nutricionista, né? Porque eu não posso falar de alimentação, eu sei o básico, o importante, mas como é uma coisa mais personalizada, já não é mais a minha área, mas eu indico para vocês procurarem uma nutri infantil, né? Que também não adianta pegar uma nutri esportiva, uma nutri, né, de adultos. E eu falei, e aí vocês vão precisar estar presentes juntos para poder fazer essa adaptação, essa introdução, né? Como que eu posso dizer? Aí agora me fugiu a palavra. Mas trabalhando com isso, porque não é fácil com criança, né? Eles já tinham os gostos. Então, claro que seria difícil introduzir, porque eles já estavam com aquilo na cabeça. Então, você vai dar uma fruta, ele não vai nem experimentar, ele vai falar, não gosto, eca, credo, né? Uhum. E aí eu falei, precisa ter paciência, precisa ter tempo. Nem que você pegue uma fruta por dia ou um legumes por dia e vai oferecendo, experimenta aqui, né? E tanto que eu fiquei com eles um bom tempo e eu ajudei, né, nessa parte. Hoje em dia eu não sei como eles estão, porque eu não tenho mais contato, assim, né? A troca de tempo, assim, eu acabei me desligando, né? Só que eu ajudei a participar, fazer uma dinâmica com eles, né? Porque profissional de educação física tem que ser criativo. Então, eu ajudei nessa estratégia. Eu falei, mãe,
Eu ajudo, vamos fazer um jogo, igual você falou, vamos fazer um jogo. Se experimentar alguma coisa num dia, vale um ponto. Se não conseguiu experimentar, não quis, não ganha ponto. E aí, no final, quantos mais pontos tiver, a gente oferece alguma coisa. Eles gostam de chocolate? Então, não tem problema. Experimenta tudo. No final do mês, um chocolate ali não vai fazer diferença. Aí, a gente conseguiu, assim, eu fiz com que ele experimentasse bastante coisa. Mas hoje, como eu não tenho mais o contato, não sei como está a alimentação. Mas eu acho muito importante essa dinâmica, essa troca, né? Muito válido. Sim, com Não estou te ouvindo. certeza. Isso a gente consegue observar bastante no público autista. Isso é bem comum, né? Eles têm bem forte da seletividade. Não? Voltou? Muito. Tá me ouvindo? Tá dando para ouvir, tá travando um pouco, mas estou te ouvindo. Tá, acho que tá um pouquinho atrasado. Acho que ficou um pouquinho, deu um delay aí. É. Então, mas eu não consegui acompanhar. Eu estava falando, né, sobre o público e é muito comum a gente perceber que eles escolhem um grupo alimentar. Então, eles têm preferência. Geralmente, a questão do pastoso é um pouquinho mais difícil. Então, eles costumam ter preferência ali pelo crocante ou por alguma coisa assim, né? Então, foca ali em um grupo só. E aí a gente precisa fazer, né, a inserção desses novos alimentos, só que é um processo longo, né? E é importante dizer também que mudanças aconteçam em um dia de consulta, né, com um acompanhamento extremamente curto. É um processo longo. Na maioria das vezes essas crianças já estão aí com 4, 5, 6 anos, então já tem alguns anos nessa trajetória. Então não vai ser de um dia para o outro que isso vai mudar. E aí essa questão dos jogos, né, do lúdico, isso é extremamente importante. E para crianças não autistas também, né, que tem essa questão da seletividade, da dificuldade alimentar, a gente precisa trabalhar com o sensorial, né? Então, realmente, a criança às vezes tem aversão, né, a sentir aqui a alimentação, de aquele alimento ser ingerido, a criança precisa pelo menos conseguir sustentar aquele alimento. Ela precisa conseguir segurar, ela precisa conseguir sentir o cheiro daquilo. Então a gente vai brincando com aquilo. Então tem até uma brincadeira que a gente costuma fazer de carimbo com algumas frutas, então geralmente com a laranja. E aí a criança ela consegue estar adaptada a esse ambiente, né? Antes da gente inserir aquilo de fato na alimentação dela. Porque se for desse jeito, gente, é difícil, né? É uma mudança brusca, não funciona, então é tudo com muita tranquilidade. Então a gente precisa estar realmente com a mente aberta e entendendo que vai ser um acompanhamento, né? Então, algumas vezes também é necessário o acompanhamento psicológico, né? Então, podem ter diversas questões que não está ali ao nosso alcance. Então, inclusive, tem um comentário aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Eu não estou conseguindo subir. Ah, consegui. Qual lugar? Achei. A Rafa. Ela falou que aqui no consultório é bem comum as crianças com nível elevado de ansiedade e essa junção, né, da alimentação com a atividade física contribui muito para essa ansiedade. E esse acompanhamento psicológico também, né? Então, Sim. tudo isso tem que estar unido. A Rafa, inclusive, é uma parceira minha também, porque a gente precisa estar ali unindo forças, né? Então, é basicamente isso, né? A gente não quer colocar ali na vida dessa criança diversas atividades para encher a agenda dela, não é isso. Mas é que às vezes Sim. um profissional só não consegue dar conta de tudo, né? A gente precisa. Sim. Foi até o que eu falei na última live, né? Que a gente fez com a nossa parceira, a Físio, e a gente falou da importância, né, da equipe multidisciplinar. A gente falou mais voltado para crianças autistas, né? Mas eu acho que equivale como um todo. Uhum. E depois que você falou, agora somos, né? Temos a físio. Então, a criança precisava fazer uma fisioterapia, mas teve alta. Então, saiu da físio, foi para atividade física. Então, é um ajudando o outro, um ligando ao outro, né? A alimentação também tem a ver com atividade física. A psicologia também tem a ver com atividade física, porque hoje em dia muitas crianças estão no foco de ser atletas também, né?
Então, não a psicologia, por exemplo, não ajuda só na parte do emagrecimento, de fazer essa introdução. Ela ajuda também na parte de alto rendimento, né? Porque a criança, para ser atleta, ela tem que entender que ser atleta não é fácil. Algumas crianças deixam de ser crianças por ter esse compromisso de querer ser atleta, né? E aí fica Sim. muita cobrança, muito treino, e vive uma vida adulta. E aí é importante fazer essa ligação, porque quanto mais profissionais trabalhando junto, mais resultados a gente tem. E foi o que eu falei na última live, que nós sozinhos não fazemos milagre. Não adianta eu querer... Eu pego uma criança de vários e vários quilos, bem pesada, bem, né, obesa mesmo, e eu querer fazer isso só com atividade física. Claro, vai ajudar? Vai, porque para uma pessoa que não faz nada, uma caminhada já ajuda, né? Já é alguma atividade. Então, uma atividade física, claro que vai ajudar uma pessoa obesa, mas não é só isso que entra. Entra a psicologia, entra a alimentação. Então, a gente precisa sempre unir as forças, né? Estar ligados sempre, trocando informações, porque tem muito profissional que levanta o ego, né? E fala, sou eu, bati no peito, fala eu faço milagre. Não, você não faz milagre, colega. Você precisa de outros profissionais, você precisa de outras pessoas, porque a gente sozinho não faz sucesso, né? Exatamente. Então, é isso mesmo que você falou. A gente tem que estar ali humildemente querendo tratar daquela criança. E o foco é a criança, o foco não é o profissional. Então, a gente vai fazer o que for melhor para ela, né? Para o desenvolvimento dela. E hoje em dia a gente tem percebido que as crianças estão extremamente evoluídas. Então, as crianças muito novas já têm essas obrigações, já são extremamente inteligentes, isso é ótimo, né? Só que é uma coisa que às vezes a gente não consegue acompanhar. Então, tem criança que tem ali diversas atividades, diversas obrigações ali durante o dia, durante a semana, e é uma carga muito pesada para uma criança, né? A gente tem que entender o que cabe a ela naquele momento. Né? Sim. O Thiago fez um comentário aqui falando que existe também a relação emotiva com os alimentos. Com certeza, isso vem desde a infância, né? Então, a criança está ali durante todos esses anos guardando aquelas coisas, e aí tem essa questão, né, da ansiedade, às vezes a gente não sabe de onde isso vem. A questão da obesidade também é um problema muito recorrente, porque os problemas acontecem na escola, né? Essa questão do bullying tá complicada, e a gente vê que chega ali, chega triste, chega apreensiva, e isso é tão triste, porque, gente, são crianças, é ver eles ali felizes, sorrindo, saudáveis, e a gente precisa estar ali para eles, né? E tendo, de fato, todo esse suporte, né? De um profissional podendo segurar na mão do outro e contar com o outro. Sim. E, Gabi, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, né, de alto rendimento, de atleta, você atende alguma criança atleta, jogador de futebol, enfim, qualquer esporte? Tenho alguns atletinhas, mas nada muito de nível muito alto, né? Então, ali aqueles jogadores, né, que fazem ali aquele treino, nada assim só que nem eu tenho um paciente que ele joga futebol, mas não é só aquele futebol na escola, né? Tem o time dele, tá ali sempre treinando, carreira, né? E aí a gente tem que focar nisso. Tenho muitos Sim. pacientes atletas, mas eles estão sempre na prática de algum legal, mas é um pouquinho complicado, né? Às vezes tá ali, não, faço sim, faço natação, faço capoeira, mas aí faz uma vez por semana, uma horinha na aula de educação física da escola. E aí tá ali realmente treinando, realmente se exercitando, ou tá ali gastando aquele tempo brincando, né? A gente precisa estar atento a isso, e os pais também. Às vezes nas escolas tem muitas atividades, mas a gente precisa entender se aquilo de fato está sendo benéfico para a criança, se ela está tendo resultado com aquilo, né? Sim, e é importante também ressaltar, não discriminando a educação física escolar, longe de Não, mim, não, de jeito nenhum. mas muitas escolas, até eu mesmo já vivenciei, né? Porque todo mundo passa por essa fase, e muitos profissionais ainda, infelizmente, ou dividem, né? Meninas e meninos, deixam os meninos no futebol, as meninas no vôlei, pega a bola e se diverte, enquanto o professor não está ali fazendo nada. Claro que não são todos, né? Não posso falar no modo geral,
mas temos sim ainda esses problemas, que não é de hoje, né? Na minha época mesmo, eu vivenciei isso, e eu hoje em dia sei a falta que isso faz, assim, não porque eu sempre fui muito ativa, né? Mas eu acredito para as pessoas, principalmente que não são ativas, aquelas crianças que têm um pouquinho mais de dificuldade em fazer esforço, enfim, faz toda a diferença, porque às vezes é só aquela atividade da escola. E se ela não Uhum. faz nem na escola, quando que ela gasta aquela energia dela, né? Quando que ela trabalha a saúde dela, como ela se exercita? Nunca, porque fica no computador, vai na escola quando a educação física senta, ou fica no celular, ou fica lá jogando uma bolinha, enfim. E também acho importante falar das aulas extras, né? Que às vezes a mãe coloca por estar mais tempo na escola. Ai, fica aí porque eu só posso buscar tal horário. E às vezes não é nem escolha da criança. E isso prejudica, né? Porque eu acho que todos nós temos que procurar algo que a gente goste, né? E é igual eu. Eu sou muito agitada, eu sempre falo isso. Eu preciso fazer um pilates, alguma coisa assim mais postural, porque o negócio está feio aqui. Mas por eu ser agitada, eu prefiro aulas dinâmicas, né? Igual um crossfit, coisas assim que eu não pare. Porque se eu parar, tipo, é aquela coisa, já trabalho o dia inteiro. Trabalho com isso o dia inteiro. Então eu já me movimento o dia inteiro. Aí chega na minha vez, se eu parar, Uhum. eu dormir, né? Mas são coisas que têm necessidades e são coisas que a criança, não só a criança, precisa escolher. Só o fato da criança fazer uma atividade física, seja ela qual for, já é muito benéfico para ela. E se ela, né, eu gosto que meu filho faça um futebol, mas ele gosta de judô. Meu, deixa seu filho fazer judô, ele vai fazer algo que ele gosta, ele vai se motivar a isso, e quem sabe mais para frente também não vire um atleta, entendeu? A gente precisa sempre incentivar as crianças em algo que ela goste. Não adianta você querer forçar, porque você só pode buscar seu filho na escola depois de tal hora e tem que deixar ela na aula extra e aqueles dias é aquela aula, se vira. O menino ou a menina não vai ficar, não vai fazer animado. Vai fazer com aquela cara de tipo, ai, que saco. Isso é Uhum. chato até para o professor, né? Porque o professor tá ali dando a sua aula, uma coisa que é da área dele, e ver aquela criança assim, parece que, não, que a aula não tá sendo legal, que não tá, né? Tipo, aí você fica, ai meu Deus, eu preciso motivar. E aí Uhum. vou unir a brincadeira, mas é algo assim bem, bem difícil. Sim, e essa sua fala também se encaixa perfeitamente na questão da alimentação, porque às vezes, né, algumas vezes a criança tem ali, né, um repertório alimentar pequeno, então não tem muita variedade, e aí a gente vai lá e escolhe o alimento novo que a gente quer que aquela criança coma. Ela vai Sim, comer aquilo? Ai, não é da vontade dela, não é do interesse dela. A gente precisa deixar com que eles escolham. Eles entendem perfeitamente. A gente vai conversar, a gente vai dar opções e deixar com que escolha alguma opção que seja agradável para ele, dentro daquele leque que a gente. É a mesma questão da atividade física, né? De entender de fato que a criança gosta. Não é só o que você quer que ela faça. Ah, eu tenho um filho e eu quero que ele sim. seja jogador de futebol. E se ele não gostar? Ele vai ser infeliz fazendo aquilo? Ah, eu tenho um filho que não come cenoura. E se ele não gostar da cenoura? Gente, vamos oferecer outra coisa. Então a gente precisa parar um pouquinho também para ouvir, né? Ouvir a criança e entender o que ela precisa. Ela vai falar o que ela quer. E aí tem toda essa questão da conversa, do lúdico, né? Porque a gente vai ali no combinado. Na maioria das vezes chega e fala, né? Ah, é aquilo que eu gosto. E faz os combinados, né? Então, você experimentar uma ou duas frutas da sua escolha, a gente pode fazer isso acontecer. Então, a gente vai Sim, sempre nesse jogo, nunca impondo nada. sim, sim. E às vezes até trabalhar dessa forma, como recompensa, né? É um reforçador positivo, né? Porque você motiva ele fazer tal coisa e em troca, nada mais justo ele ganhar um chocolate, né? Que criança ama um chocolate ou sorvete, que também é alta, né? E aí eu faço isso até nas minhas aulas, né? Mas eu mais voltado para o funcional, que é algo mais lúdico. O cross já é uma Uhum. mais específica, um pouco mais puxada. E às vezes eu levo pirulito também. Mas é assim, raro. Antes eu levava bastante, mas depois eu falei, não, 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 preciso tirar, né? Acostumando errado as crianças. Aí, de vez em quando, eu levo.
Aí, às vezes, eu faço até um jogo emocional. Falo, ó, não vai Olha fazer? Ah, pirulito. Aí é muito engraçado. As crianças... Gente, eu dou risada. Eu preciso começar a filmar e te mandar. Que eu falo, ah, não vai fazer? Então, não sei se eu vou dar pirulito. Na hora, a criança levanta numa... Nossa, numa felicidade, assim, numa vontade de fazer exercício, que eu falo, olha só, eu só fico vendo o comportamento. Olha que sem vergonha. Mas olha é só, e algo aí que, querendo ou não, dá certo. para chegar nela, e ao invés de oferecer um pirulito, a gente ofereceu um palitinho de frutas. Eu já vou fazer, eu combinei com meus professores que um dia eu vou trollar todo mundo, eu vou levar maçã. Aí no final, ó, não é pirulito, é maçã. Eu só quero ver a cara das crianças. Ai, gente, é bom demais. E a gente aprende tanto com eles. Muito, muito. E cada dia uma novidade, né? Cada dia, às vezes eu sento, eu escuto cada coisa que eu falo, meu, da onde essa criança tirou isso? Né? Porque eles, igual você falou aqui na live, eles estão muito inteligentes. Tem criança que parece adulto, tem criança de 3 anos que eu olho e falo, parece que essa criança tem 20 anos, mais madura do que eu. Aham, sim. E é isso que eu Tá dando uma travadinha, Gabi. Gabi travou de novo. Gente, o tempo está acabando, então quem tiver perguntas podem mandar, que a Gabi também já já volta. E aí ela responde ou eu respondo. Podem mandando perguntas. Mandem, mandem, mandem. Gabi travou. Gabi saiu. Daqui a pouco ela volta. Ó, vou responder a pergunta do Thiago aqui. A Gabi tá voltando. Gabi está voltando. Chegou. Gente, tá conturbado isso aqui, hein? O Instagram está de mal de você. Pois é, caramba, tá me trocando. Ai, que tristeza. Gabi, o Thiago perguntou aqui, e depois eu quero que você fale também. Ele Uhum. perguntou assim para mim: se alguma criança que já praticava atividade física teve maiores resultados com a Nutri. Eu vou falar o meu ponto de vista, e aí, se eu estiver errada, você pode me corrigir, tá? E aí a gente vai respondendo. Assim, aluno meu, eu ainda não tive, né? Até porque a nossa parceria é recente. Então, Uhum. eu ainda não encaminhei, estou começando a conversar sobre, porque eu tenho muitos alunos acima do peso. Não falo só por estética, mas por problemas futuros, igual a gente citou, prevenção de doenças, enfim. Mas eu acredito ainda que os pais eles ainda têm uma certa dificuldade, né, na parte nutricional kids, né? Porque eu acho que eles acham que não tem muita relevância, que não tem muita importância e acabam deixando isso de lado ou preferindo usar para eles mesmos e acabam esquecendo das crianças. Esse é o meu ponto de vista, né? Que eu acho que ainda tem muita dificuldade dos pais aceitarem que criança precisa sim na Nutri, no Nutri. É, e aí você complementa a minha resposta e me corrija se eu estiver errada. Não, tá certo, é exatamente isso. E foi até o que eu comentei lá no comecinho da live, né? A nutrição materno-infantil não está muito difundida aí ainda, né? Então, os pais, eles têm um pouquinho, né, esse... Não é receio a palavra, mas ainda, de fato, não enxergam a importância que isso tem, Sim. né? De fato, a importância que vai trazer para a saúde e para o futuro dessa criança, né? Porque a gente está aqui desenvolvendo as crianças para serem adultos saudáveis. Então, a gente não quer que daqui, né, alguns anos tenham aí vários adultos extremamente problemáticos, né? Então, doenças cardíacas que são muito comuns de serem desenvolvidas, doenças respiratórias, a questão da obesidade.
Então, é exatamente isso. A gente precisa da força de vontade dos pais e de entender. Então, é por isso que eu tô aqui e eu tento todos os dias mostrar a importância desse tratamento. Porque a alimentação, na verdade, é a base, né, gente? A gente precisa da alimentação. Então, por que que a alimentação para um adulto, por que que uma dieta para um adulto é tão importante, é um foco tão grande e para a criança não? Sim, Não deveria ser assim, né? A gente deveria entender que tudo precisa começar certinho, os hábitos precisam serem criados desde o comecinho. Então a criança precisa de um suporte. Os pais, eles não são obrigados a saberem de tudo, né? Eu costumo falar muito sobre isso. Eu estudei diversos anos, ainda estudo, estou diariamente aqui adquirindo conhecimento para trazer, né, essa evolução na saúde da criança. A mãe não precisa saber de tudo que eu sei. Então é legal poder contar, né, com o suporte de um profissional que sabe do que está fazendo, que vai te ajudar e que só vai te trazer benefício. sim. Então estou certa com o meu pensamento, mas infelizmente, né? Mas a gente está na luta aí para a gente melhorar cada vez É, mais. e tá crescendo. Eu tenho percebido que os pais têm se preocupado muito mais, então as crianças também estão vindo com muitas questões que não tinham. Esse problema do sobrepeso está sendo muito recorrente. Muito. Então eles estão começando a entender a importância desse acompanhamento, né? A gente está caminhando, né? Somos bebezinhos ainda, mas daqui a pouco a gente desenvolve isso daí. Estamos crescendo, né? E a pandemia, querendo ou não, veio para males, mas também veio para o bem, né? Porque no momento foi muito difícil, claro, aconteceu muitas e muitas coisas, foi horrível, né? Nós vivemos um momento muito, muito difícil, mas que agora, como as coisas estão dando uma melhorada nessa parte da pandemia, né? Que agora também cada hora é uma novidade, né? É, Mas a pandemia, eu gosto de levar sempre tudo para o lado positivo. E eu acredito que a pandemia, pelo lado positivo, foi fazer com que as pessoas entendessem a importância da atividade física, da alimentação saudável, né? E a importância de se cuidar, porque se você não é saudável, pode acontecer o que aconteceu, infelizmente, com muita gente, até com gente saudável, né? Porque a gente não tinha fuga, mas com certeza a maioria das pessoas que foram afetadas pela pandemia foram pessoas que não tinham uma prática regular de exercício, uma alimentação saudável, e tinham alguns problemas de saúde, né? Então a pandemia veio para facilitar a nossa vida, graças a Deus, e levar com que a gente atingisse mais pessoas e as pessoas entendessem essa importância, né? Eu tô lendo aqui os exato. comentários, ó. Parabéns, meninas, vocês são perfeitas. É mames. Ah, tua mãe? Linda. Tia. É tia, para mim é tia, hein? Pessoal falando aqui, Gabi, maravilhosas. Minha sobrinha, a Ju falou. Raquel falou parabéns, Manu. Obrigada. Eu vou aproveitar aqui que o tempo está acabando. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveitem antes do tempo acabar. Senão já a gente já parte para as considerações finais. Mas vamos esperar um pessoal aí. Mandem feedbacks. Se tiver perguntas, mandem também. Gabi, depois eu tenho que te apresentar a minha sobrinha. Uma Nutri vai se apaixonar por ela. Porque eu falo para ela que ela é esquisita. Ô, menina que só come coisa saudável. Eu nunca vi isso. Eu falo, é a criança mais esquisita que eu conheço. Meu, ela é surreal, juro. Ela come picles, ela tomate, é cenoura o dia inteiro. É só isso que ela come. Comida de verdade ela não gosta. Mas se deixar é o dia inteiro. Maçã, tudo, tudo, tudo que é saudável ela Nossa, gosta, graças a Deus. graças a Deus, que delícia. E isso daí partiu dela ou é É espelho dela, é da gosto família? dela. A gente às vezes até fala, tem coisa que ela gosta, ela come couve, assim, na folha mesmo, ela parece doida. A gente fala, ô criança esquisita, nunca Orgulho da orgulho da noite, com certeza. A linda. minha mãe também te amo, mãe. Oi, tia. Também é tia. Então, o pessoal não mandou mais perguntas, então vamos para as considerações finais.
Gabi, quero te agradecer pela parceria, né? Estamos iniciando agora, mas tenho certeza que vai dar muito resultado. Obrigada por ter topado fazer a live. Minha mãe te respondeu. Obrigado por ter topado fazer a live. E é isso, a união faz a força, né? Juntos a gente consegue alcançar mais pessoas, consegue proporcionar mais crianças, né? Benefícios para as crianças, com vida saudável, com vida ativa. E agradecer o pessoal que esteve aí com a gente, né, durante essa horinha na live. Agradecer a todos que estão aí comentando, compartilhando, mandando coraçãozinho. A Gabi travou de novo, mas ela vai voltar. Tá voltando. E é isso, agradecer a todos e principalmente a você, Gabi. Gabi travou de novo, mas ela vai voltar para fazer as considerações finais dela. Obrigada, gente, que está comentando. Obrigada, obrigada. Voltou. Você saber que de fato a união faz a força, que é isso mesmo que você falou. E a gente está junto, a gente está aqui para transformar a vida dessas crianças, né? Para trazer muito para todos eles. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui. Vocês já sabem, tô sem áudio? Não, tô te ouvindo. A Ju comentou aqui que eu tô sem áudio. Caramba, mas tô agradecendo todo mundo, poxa. Eu tô. Agora tá ok. Tá, então é isso. Então eu tô aqui para agradecer a todos vocês, dizer que eu sempre disponível, tá? Então se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem, né, entrar em contato comigo, saber um pouquinho mais sobre o meu atendimento, sobre essa questão da nossa parceria, né? Então, disponível para vocês. E é isso, Manu, muito obrigada novamente. Essa live aqui foi maravilhosa, então a gente pode trazer novos assuntos, né, para a gente fazer mais. Sim. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a você, Gabi. Vamos combinar sim, para a gente fazer mais vezes. Grande beijo para você e para todos que estavam presentes. Muito obrigada. Beijos.